há uma cena em que cristão está subindo o monte da dificuldade. E após ter sofrido bastante neste monte da dificuldade, para a sua felicidade e para a sua alegria, ele levantou os olhos e eis que havia à sua frente um palácio magnífico, muito bonito. O nome desse palácio era Palácio Belo. O livro nos diz que cristão se apressa para ver se ele poderia se hospedar neste palácio. Ele se aproxima da casa do porteiro e de repente ele vê à sua frente 2 leões no caminho do palácio. Mas o detalhe é que os leões estão acorrentados, mas cristão não consegue ver as correntes dos leões e ele fica com muito medo, pensando que a sua vida chegará a um fim naquele momento. Ele vai morrer, ele pensa. E ele começa então a considerar o fato de voltar atrás. Mas o porteiro do palácio, um homem chamado Vigilante, olha, ele percebe que cristão está prestes a voltar e ele grita e diz a ele: venha, não tema os leões, eles estão acorrentados, vamos, passe bem no meio do caminho e nenhum mal acontecerá a você. E com muito medo, meus irmãos, o cristão vai adiante e passa bem perto dos leões, e os leões não lhe fazem nada, absolutamente nada, nenhum mal, até que ele chega, enfim, à porta do Palácio Belo. E ele passa a explicar para o porteiro que ele veio da cidade da destruição e que ele está indo para o Monte Sião. O problema é que agora já estava escuro e ele precisava de um abrigo, ele precisava de um lugar para ficar, e ele queria se hospedar naquele castelo. O porteiro explica a ele que aquela casa tinha sido construída exatamente pelo Senhor do monte, para que os peregrinos pudessem encontrar descanso e segurança na estrada. Era para isso que aquela casa estava ali, aquele palácio. E aí o livro diz então que o porteiro, o vigilante, ele chama uma das moças do palácio, e aí vem ao seu encontro uma menina muito bonita e séria, diz o livro. O nome dessa moça era Discrição. Depois de fazer uma série de perguntas a cristão, ela sai correndo e vai buscar mais 3 pessoas da família. Essas pessoas são Piedade, Prudência e Caridade. E depois de uma longa conversa, eles então o levam para conhecer toda a família. E todos vêm ao encontro de cristão e lhes dão boas-vindas, dizendo: entre, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor do monte com o propósito de receber peregrinos como você. Seja bem-vindo. E ele entra na casa e a primeira coisa que eles dão a ele é água para beber. E ele mata a sua sede. E enquanto o jantar está sendo preparado, Piedade, Prudência e Caridade passam a ter uma longa conversa com o cristão. Essa conversa, diz o livro, trouxe muito conforto e muita edificação para a alma de cristão. E finalmente o jantar fica pronto, a mesa está farta de pratos saborosos e de vinhos finos. E o livro diz então que naquela refeição toda a conversa girava em torno do Senhor do monte. Eles diziam: olha, o Senhor do monte é um homem muito bom, muito poderoso, ele venceu e combateu o nosso pior inimigo. E eles conversam então até a alta noite. Depois eles oram e vão dormir. O cristão se deita em um grande quarto, muito confortável, no andar superior. O nome desse quarto é Paz. A janela desse quarto se abria em direção ao sol. Ali ele dorme até o raiar do dia, e quando ele acorda, ele entoa um cântico ao Senhor. No outro dia, eles passam a mostrar a ele uma série de raridades do lugar. Falam dos arquivos
do Senhor da casa. Eles leram sobre histórias de grandes servos do Senhor do monte, leram sobre a bondade do dono da casa, e por fim, ele foi levado a uma grande sala, onde tinha todo tipo de armamento que o Senhor da casa providenciou para os peregrinos. Lá havia espadas, escudos, capacetes, couraças, oração e calçados que não se desgastam. E no dia seguinte, o cristão se levanta para prosseguir viagem, mas ele diz: não, fique mais um dia conosco, nós queremos mais da sua companhia, nós queremos que você se demore mais conosco. E então, meus irmãos, eles levam o cristão até o alto da casa, e de lá o cristão olha e vê longe um país montanhoso muito bonito, embelezados por matas, vinhedos, frutas de todas as espécies, flores e fontes de águas. Era a terra de Emanuel. Ele fica impressionado, empolgado para seguir viagem com tudo isso. Tudo isso gerou nele um desejo de ir para aquele lugar. Mas antes dele ir, eles o vestiram com toda a armadura resistente e lhes deram pão, uma garrafa de vinho, e foi assim, bem preparado e equipado, que ele seguiu o seu caminho, armado dos pés à cabeça, rumo à terra de Emanuel. Mas o livro nos dá um detalhe interessante. Antes da terra de Emanuel, ele teria que enfrentar ainda muitas dificuldades, como por exemplo, o vale da humilhação. Toda essa linguagem referente ao palácio belo fala, na verdade, da comunhão dos santos. Fala da comunhão que os santos desfrutam na igreja por meio das ordenanças bíblicas, da pregação, dos sacramentos, dos cânticos, das orações e outras ordenanças de Deus. Antes de chegar ao palácio, cristão estava caminhando sozinho, mas depois que ele entrou no palácio, ele passa a entrar na comunhão dos fiéis, e através dessa comunhão ele vai receber forças suficientes para continuar a sua caminhada e passar pelo vale da humilhação e chegar até a terra de Emanuel. Enquanto cristão, esteve entre os seus amigos piedosos, seus lábios preciosos trouxeram refrigério para ele, para todas as suas aflições. E quando ele se foi, ele estava vestido dos pés à cabeça de uma armadura resistente. Sim, meus irmãos, a igreja é o palácio belo. É aqui que os santos desfrutam de comunhão por meio das ordenanças bíblicas. No palácio belo nós recebemos a água viva da pregação da palavra para refrigerar nossa alma. No palácio belo nós conversamos com piedade, com prudência, com paciência, e isso nos faz crentes melhores e desperta em nós um intenso desejo pela felicidade de entrar nos céus e chegar na terra de Emanuel. Na comunhão do palácio belo deve haver um verdadeiro interesse na alma do outro, e isso nós vemos no diálogo de cristão com caridade. Eles querem que ele fique mais um dia. No Palácio Belo nós participamos da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, as aflições e a morte de Cristo são recordadas, o que nos levam a um tom de profundo pesar pelos nossos pecados e uma atitude de reconciliação com aqueles que nos ofenderam. No Palácio Belo, através da pregação e dos outros meios de graça, somos armados de toda a armadura de Deus, de modo que podemos ajudar outros a fazerem a mesma coisa por meio de exortações, de conselhos, de exemplos, de orações, de amizades, de ombro amigo. No Palácio Belo contemplamos a terra de Emanuel, as montanhas deleitáveis que são as sublimes consolações que alcançaremos nesta vida por meio da palavra e dos sacramentos. Tudo isso acontece, sabe aonde? Na comunhão dos santos. Será que percebemos então o que estamos fazendo quando negligenciamos a igreja?
Meus queridos, a maneira como tratamos a igreja é a maneira como nós tratamos Cristo. Aquilo que pensamos a respeito da igreja é, na verdade, o que pensamos a respeito do próprio Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Os dois são inseparáveis, a cabeça e o corpo. Cristo ama a sua noiva, Ele casou com a sua igreja. Agora Ele alimenta a sua igreja, Ele purifica a sua igreja, Ele derrama dons maravilhosos e bênçãos sobre a sua igreja. Ele a guia, Ele protege, Ele anela pelo dia em que vai apresentá-la em esplendor, imaculada diante dEle. Mas você não gosta da igreja. O vale da humilhação está diante de nós, e vocês precisam do auxílio de discrição, de piedade, de prudência, de caridade. E o lugar onde você pode encontrar tudo isso é na comunhão dos santos. Portanto, não negligenciem o dia do Senhor. Eu termino com uma palavra de exortação àqueles que não estão na igreja, que não são membros da igreja, aqueles que não gostam da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, mas você não quer ser membro da igreja, você não pertence a Cristo, Ele não casou com você. Ainda há tempo de você entrar nessa comunidade fraterna dos salvos e pertencer ao povo de Deus. E quando chegar o dia do Senhor, você poder dizer: alegrei-me quando me mandaram um WhatsApp dizendo: vamos à casa do Senhor, vamos à comunhão dos santos, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar os cânticos de Sião, vamos! Junte-se à verdadeira igreja sem demora. Junte-se a Cristo no eterno pacto, numa aliança perfeita. Venham como um pecador faminto para serem satisfeitos. No palácio belo, a comida com fartura. Venha como um pobre pecador para ser enriquecido. Venha como um infeliz pecador, injusto, para ser revestido da justiça de Cristo. Cristo promete que Ele vai receber você, porque aquele que vê a Cristo Ele não lançará fora. Meu convite é para que você faça parte do povo da aliança do Senhor e alegre-se conosco na glorificação do nome do único Deus verdadeiro. Do contrário, pode ter certeza, você não pertence a Cristo, se você não pertence à igreja, que é o corpo de Cristo. Daqui para frente você vai continuar desprezando a igreja e odiando a igreja e não gostando da congregação e não gostando das ordenanças do Senhor. A minha esperança é que esta não seja o seu caso, mas que você possa dizer: alegrei-me quando me disserem, vamos cultuar ao Senhor juntamente com meus irmãos e amigos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.